A vereadora Valéria de Mello Nunes Lopes, eleita na última eleição por 835 votos, é a entrevistada da semana no podcast Papo Reto com JB Silva. Valéria de Mello Nunes é casada e mãe de 2 filhas. É natural da cidade de Pará de Minas. Segundo informações, ela convive com a política desde muito pequena. Seu pai foi vereador e vice-prefeito na cidade. Cursou arquitetura na UFMG e desde 1992 reside no município de Ouro Branco. A vereadora também foi vice-prefeita da cidade no ano de 2005 a 2012. De lá para cá, ocupou várias secretarias, entre elas a Secretaria de Planejamento, onde coordenou a elaboração de plano diretor participativo e a implementação do orçamento participativo. Eleita ao Poder Legislativo pela primeira vez em 2020, Valéria levanta a bandeira da luta em favor da promoção da igualdade de gênero, além do empoderamento, empreendedorismo feminino e pelo fortalecimento dos conselhos municipais e associações comunitárias. A vereadora nos recepcionou em seu gabinete no prédio da Câmara Municipal de Ouro Branco, onde a mesma começou falando a respeito do seu vínculo familiar. Segundo ela, a sua família lhe apoia, sofre junto com ela os embates e reveses do exercício da função, mas que esta relação de família é fundamental para que ela dê prosseguimento ao exercício da vereança no município de Ouro Branco. Boa tarde, Jota. Uma satisfação recebê-lo aqui no nosso gabinete para essa conversa, esse papo reto, né, com você. E como você disse aí, a primeira questão é quem é a Valéria, né, a vida pessoal, da família. Eu sou casada com o Leandro, a gente mora aqui em Ouro Branco já há quase 30 anos. Temos 2 filhas, a Luciana e a Carolina. Luciana faz 33, Carolina fez 31. E não sou avó ainda, não somos avós ainda, elas ainda estão estudando ainda, buscando ainda a carreira profissional delas. A Luciana é farmacêutica e hoje está fazendo um doutorado na saúde pública e trabalha numa ONG internacional. Ela é a coordenadora no Brasil de uma ONG internacional de acesso a medicamentos. E a Carolina, a mais nova, é formada em Engenharia Civil pela UFOP e é funcionária do IBGE. Então, ela já está no IBGE, acho que há quase 6 anos já como funcionária do IBGE. E também tem feito pós-graduação, né, para ampliar seus conhecimentos aí profissionais. A família sua sempre te apoiou nas suas decisões, tanto lá na disputa de 2016 quanto nessa última em 2020? Sim, por mais que seja sofrido, né? Acho que a família sofre muito e muitas pessoas às vezes desistem de fazer um trabalho político porque a família sofre muito, né? A opinião alheia, muitas vezes, né, da própria população, às vezes é muito maldosa e a família fica muito machucada de nos ver, né, às vezes tristes, de nos ver, às vezes, ser atacado de uma maneira infame, de sermos, às vezes, colocados contra a parede de uma maneira que não deveria ser, e de tantas maldades, mentiras, né, que são ditas neste meio, infelizmente. Então, a família sofre. No último ano de 2020, a gente se reuniu, como eu já disse no início, né, que a gente sempre decide, discute as coisas coletivamente. Então foi um acordo que a gente fez dessa tentativa para a vereança. Não posso dizer que foi assim, com muita tranquilidade para a família, né, principalmente para o meu marido, que hoje já se encontra aposentado, então ele gostaria que eu também, como aposentada, pudéssemos ter uma vida aí um pouco mais tranquila, né? Que fôssemos curtir a vida. Mas eu achei que ainda tenho, né, ainda o que oferecer à cidade de Ouro Branco, né, dentro dessa minha proposta de uma vida política dentro de Ouro Branco. Então, a última entrevista transmitida no canal Na Mira da Verdade, a Elizabeth Moreira fez uma pergunta para a vereadora Nilma Aparecida a respeito de determinados posicionamentos vereadora, no que diz respeito a projetos enviados a essa casa pelo Poder Executivo Municipal.
Pelo que me consta, quase todos os projetos encaminhados do Poder Executivo teve ali uma objeção sua, da sua parte. Houve objeções, e essas objeções lá fora é aquilo. Muitas pessoas que estão de fora não têm conhecimento do que acontece realmente no cenário de dentro da Câmara. Essas pessoas estão dizendo que as suas objeções não estão sendo inteligentes e elas estão, na verdade, sendo direcionadas para prejudicar o desenvolvimento do município e as ações desse governo, ou seja, o governo do Hélio Márcio Campos. O que você diz a esse respeito? Bom, Jota, primeiro que eu não tenho aqui, né, se eu tivesse me colocado isso antes, eu poderia até numerar os projetos de lei que entraram, qual foi o meu posicionamento num e no outro, mas votei favorável em todos aqueles que eu entendi serem bons para o município. Né? E tem divergência, Jota. A questão é que na minha campanha, desde a minha campanha, eu lutei e foi essa um dos meus projetos, né, enquanto candidata a vereadora, então, para estar nessa casa, para termos o quê? Um legislativo independente. Né? E muitas vezes se confunde. O vereador, muitas vezes, ele se coloca eleito para dar sustentação ao governo. As casas, tanto que dentro da nossa república, né, tem os 3 poderes que devem ser independentes, né? O judiciário, o executivo e o legislativo. Então eu não concordo com a questão de que os vereadores estejam na casa legislativa para simplesmente respaldar as ações do executivo. Nós estamos aqui como fiscalizadores. Né? Essa é a minha função enquanto vereadora, além de legislar, de criar leis que sejam boas para a população, de fiscalizar os atos do executivo. Então eu questiono sim os projetos que chegam aqui de última hora, com prazo de urgência urgentíssima, sem necessidade, porque quando vem do executivo um projeto de lei escrito lá com uma mensagem de urgência urgentíssima, ele corta várias etapas do processo de discussão na Casa Legislativa. Então você tem um prazo muito pequeno, as comissões não se reúnem, a gente não pode pedir vistas, por um dia, 2, 3 dias, e a coisa é muito entendeu? Sem dar tempo da discussão se amadurecer. Né? Então isso eu questiono veementemente, eu acho que inclusive deveriam ter critérios. Por exemplo, nós estamos num momento de pandemia, eu entendo como sendo de urgência somente algum programa, algum projeto de lei relativo à pandemia, a essa urgência que nós vivemos. Então, assuntos corriqueiros não deveriam chegar a esta casa com um pedido de urgência, porque ele atrapalha a tramitação do projeto, a discussão democrática que se faz, que se deve fazer de todo projeto. Então, todo projeto de lei que chega a esta casa, eu me debruço sobre ele, eu estudo todos eles, né? Então eu questiono, eu sempre fui, a minha personalidade é de questionamento, eu sempre fui uma pessoa questionadora. Né? E gosto das coisas com muita clareza, com muita transparência, então é essa a minha forma de agir e de pensar. Então muitas vezes eu acho, Jota, que às vezes eu tenho percebido aqui até essa forma de tentar dizer, de transmitir à população que a Valéria está contra a população, em hipótese alguma, né? Até porque durante os 8 anos nossos que eu estive junto com o padre Rogério à prefeitura, todas as minhas ações foram exatamente voltadas para trazer a população, para favorecimento da população. Por exemplo, eu coordenei o orçamento participativo, né, que fez obras fantásticas e que deu voz à população. Né? Eu coordenei o programa do Morar Legal, que trouxe pela primeira vez na história de Ouro Branco um programa de regularização fundiária, que viabilizou escrituras públicas para pessoas que a vida inteira estavam aqui, né, sem ter esse instrumento legal de posse das suas residências. Então, é injusto colocar de que a Valéria está contra a população, pelo contrário, né? E, aliás, eu gosto sempre de trabalhar com a população, por isso até, Jota,
uma das solicitações que eu fiz na casa também, mesmo em tempos de pandemia, de que a população pudesse participar das reuniões, pudesse trazer as suas perguntas, mesmo de forma virtual, que a população estivesse aqui dentro. É para a população que a gente trabalha. Aliás, isso é um problema já de longa data, né? A população hoje, a nível geral, tem uma facilidade de discutir política nas redes sociais, mas não participa de maneira direta nas decisões, nas tomadas de decisões aqui dentro do Poder Legislativo. A Casa Legislativa, ela deve ser uma casa que vá fazer projetos de lei e que garantam os direitos da população, né? Eu não acho que é o correto manter algumas estruturas onde a população se vê dependente de um vereador ou de um político qualquer para pedir um favor, né, um favorecimento. Eu acho que a gente está aqui não, para que a população ela possa ir a um posto de saúde, que ela possa ter os serviços de qualidade, que ela possa ter um transporte público de qualidade sem ter que ficar mendigando. Eu acho que não, a população não precisa, não deveria precisar mendigar, né? Então acho que a gente aqui tinha que estar debruçado em leis, em discutir com o Executivo os projetos de lei que ele manda para cá e qual que é o alcance real, né, para a população. Acho que é dessa forma que a gente deveria trabalhar. Dia desses eu ouvi de uma pessoa até responsável dentro de Ouro Branco, aqui por um cartório, que disse que se a Câmara entendesse que na realidade quem depende, que o Executivo depende muito mais do Legislativo do que o Legislativo do Executivo, a situação seria outra. A Câmara seria um espaço mais forte, né, mais respeitado. Eu acho que é isso, sabe, Jota? Acho que a Câmara precisa ser mais respeitada. Até o fato da Câmara hoje estar dentro do mesmo prédio da Prefeitura há uma confusão muito grande, até para a própria população, né, que acha que o vereador é um funcionário da Prefeitura. E na verdade não é. Né? E na verdade não é. Né? A gente é independente, são poderes autônomos independentes. Né? Eu acho que já está na hora da Câmara de Ouro Branco, inclusive, ter um espaço próprio seu, separado, para que a população também entenda, né, que o nosso trabalho é separado de lá. Mas muitas vezes o vereador acha que ele precisa de aprovar todos os projetos que vêm do Executivo para garantir alguns favores dentro do Executivo. Vereadora, quero agradecer em nome do Jornal 15 Minutos a sua participação aqui no bloco Papo Reto com JB Silva. Eu vou deixar agora os momentos finais para você externar suas considerações. Obrigada, Jota. Eu que agradeço esse espaço, né? E cada vez mais que a gente espera que a cidade de Ouro Branco conte com veículos de comunicação responsáveis, comprometidos com a verdade, de trazer para a população de uma maneira serena e tranquila, né? Para além das redes sociais, que hoje, infelizmente, a gente vê aí tanta mentira ser disseminada e tanta questão, né, maldosa ser colocada. Então, é preciso que esses espaços aconteçam para que a gente possa se colocar com tranquilidade e fazer esse papo reto com a população. Muito obrigada. Fechou, vereador.